Graças a Deus, muito bom dia a todos. O que nos traz a casa, além do apelo das nossas dores físicas, as doenças, é também um chamado espiritual. Se de alguma forma a gente não tivesse acolhido esse chamado, por mais que as doenças sejam complicadas, diagnósticos difíceis, enfrentamentos dolorosos, se não tivesse tocado a nossa alma para o mundo espiritual, nós não estaríamos aqui hoje. É verdade que muitas vezes nós não compreendemos a profundidade do contato com o mundo espiritual. Pensamos às vezes que são espíritos que vêm matar a nossa curiosidade, falar algumas coisas que chocam o nosso imaginário e fica por aí. Então acreditamos no mundo espiritual, mas isso pouco ou nada muda a nossa vida. Porque não muda no impulso, às vezes, dos nossos erros, dos nossos equívocos. Então a espiritualidade está lutando muito para que a gente desperte, que a gente acorde, principalmente na mudança de hábitos. O automatismo, a repetição desses hábitos, vem arrastando a gente para determinados comportamentos extremamente complicados e que trazem dor, trazem sofrimento para nós e quem está em torno. Lutar contra esse automatismo é um dever de cada um de nós. Mas não vamos esperar que a dor seja insuportável para começar a mudança. Não vamos esperar a questão do fundo do poço para entender que chegou a hora. Os tempos são chegados. Olha, né? Apocalipse de João. Não está falando de um monte de situações, de problemas. O Apocalipse está falando da mudança do ser humano. E é importante que a gente também receba isso. Esses anos todos que a gente trabalha na Seara, né, esse convite para esse trabalho, a gente pode dizer que a vida adulta inteira está nesse trabalho. A pergunta que fica é a seguinte: a gente corre nos médicos, busca assistência, vamos nos centros, procurando saúde. Aí quando a gente alcança essa saúde, o que a gente faz com ela? E muitas vezes a gente volta para o mesmo veneno que trouxe a doença. Esse tempo que vamos passar aqui, essas pouquinhas horas, vamos pensar sobre isso, por favor. Onde está a nossa vida? Nosso temperamento? Esses traços mórbidos do nosso caráter? Quando a gente não vê, que extrapolamos um pouco na raiva, extrapolamos um pouco na impaciência, a gente está medindo as coisas pela inveja. Vamos pensar um pouco sobre isso. E vamos ter a honestidade de ver, pedindo ajuda para a espiritualidade, o que essa psicossomática está tentando nos orientar. Toda a doença orgânica, mental, nasce do nosso espírito, que precisa de uma correção e um aprendizado. Vamos fechar os nossos olhos? Vamos entregar nosso pensamento a Deus? O pessoal que está em casa também, fazendo o acompanhamento à distância, para o que está fazendo. Saia da brutalidade. Agora entra na paz. E que as vibrações celestes do nosso Pai cheguem aonde nós estamos precisando. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim.
Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Nós estamos vivendo uma doutrina, a doutrina espírita. Ela não proíbe nada. Não tem nenhuma situação que ela vai falar é expressamente proibido tal cometimento, tal atitude. Não tem. Mas ela vai falar o seguinte: nós somos extremamente responsáveis por aquilo que nós fizermos. E essa responsabilidade forçosa e inevitavelmente, olha só, forçosa, não independe do nosso livre-arbítrio, do nosso querer. Inevitavelmente, ela vai voltar. Essa é a lei de causa e efeito. É uma lei difícil da gente entender na nossa vida. No outro é fácil. Ah, está doente porque abusou, né? Ah, está com um relacionamento difícil porque não soube se controlar. Enfim, é fácil a gente ver essa lei na vida do outro. Mas quando é na nossa, parece que a gente tem um ponto cego. Nossa, eu sou tão boazinha. Gordinha, bochechinha rosadinha. Um anjinho de pessoa. Desculpem. A gente vem vendo, assistindo, muitos relacionamentos entrando em verdadeiros fracassos. Não é fracasso porque a gente perdeu a sintonia. Isso pode acontecer. Às vezes existe um encontro de pessoas para aquela determinada tarefa. E quando essa tarefa foi cumprida, parece que aquele magnetismo que unia, ela modifica. Temos o respeito, temos o carinho, temos a consideração, o afeto, mas há um consenso entre as partes de não vamos mais conviver juntos. Eu te liberto e você me liberta. Correto? Mas não acontece desse jeito. Porque nós temos tantas crenças limitadoras na alma, que a gente está ali na infelicidade, a gente vai amargando uma situação e ao invés da gente usar a clareza, quer dizer, explicitar, colocar, ponderar, a gente faz por trás. As traições. Eu não falo só traição conjugal, viu? A traição de um acordo. A traição de que dentro de um altar, de um culto religioso, ou de um papel dentro de um cartório, a gente fala assim, eu me responsabilizo de cuidar de você e você se responsabiliza de cuidar de mim. O Evangelho fala que o divórcio ele veio porque o que uniu as pessoas não foi Deus, o amor. Então Deus, não no sentido religioso, mas no sentido afetivo. O que uniu a gente muitas vezes foi algum tipo de interesse. Nem sempre é financeiro. Às vezes é para tentar sair de uma situação. Lembra aquela expressão, se não tem tu, vai tu mesmo? Quantas pessoas, às vezes, se desiludiram num relacionamento onde tinha afetividade, porque o orgulho falou mais alto, e aí, no desencanto da vida, foi se deixando levar. Aí a gente entra na personalidade passivo-dependente, passivo-agressivo, onde eu falo assim, você quer almoçar o quê, benzinho, hoje? Ah, o que você quiser. Mas não é só isso, né? O que você quer? Escolhe. Passa a vida inteira escolhendo. Mas não porque eu não queira. É porque eu perdi, dentro de mim, a autonomia da escolha. Eu não confio na minha escolha pela perda que eu tive. E eu entrego na mão do outro a escolha da minha vida. Só que se der errado, não sou eu a culpada. É o outro.
E aí vem a mágoa, o ressentimento. Não é assim que a gente faz? Não é o desencontro da observação da vida? Prometo ser breve. Passei a noite inteira na espiritualidade falando sobre um livro da doutora Marlene Nobre. Doutora Marlene Nobre, médica, ginecologista, já está no mundo espiritual desde 2015, ajudou a construção da Associação Médico Espírita em São Paulo, né, atuante, construiu a Associação Médica Espírita Brasileira, internacional, edição de vários livros, e um deles é O Clamor da Vida. Esse livro é um livro com 3 etapas, na parte científica, na parte bioética e na parte espiritual, do porquê que a gente tem que lutar contra o aborto. O aborto vem dessas uniões descompensadas. E muitas vezes o aborto acontece porque a gente não entende que ali já tem um espírito vinculado àquele corpo. O embrião não é uma coisa. O embrião tem vida já. E às vezes, por a gente ter dificuldade de olhar do espiritual para a matéria, a gente olha da matéria para trás, vai ser difícil, é uma fase ruim, eu não sei se amo meu marido, o marido às vezes não quer o compromisso, às vezes foi uma relação fortuita, um encontro apenas, uma noitada que a gente teve, e aquilo gerou uma vinculação de um espírito. Acontece muitas vezes de um assédio espiritual muito forte, um assédio perseverante, de um irmão que está no mundo espiritual, destemperado no seu desejo de vingança, e estimula situações de desequilíbrio, podem desencadear até um estupro. E às vezes, quando vincula na lei de expiação, aquele espírito que vai nascer num corpo fruto de um estupro, é o mesmo espírito que estava obsediando e foi atraído para aquele corpo numa ação de reparação. Olha a intensidade da vida. Então nós precisamos lutar pela oportunidade de estar aqui. Todos nós vamos voltar. Sinceramente, quando chegar meu dia, eu vou ficar muito feliz. Eu sei que eu falo umas coisas que não é muito fácil de entender, né? Vou ficar muito feliz, porque eu sei que a vida é lá. Mas eu vou viver aqui o melhor que eu puder. Não é assim? E quando a gente já passou pela experiência do aborto? Nós não vamos ficar no erro. Nós não vamos ficar na culpa. Nós vamos lutar pela reparação. Como se repara um aborto? Amando. Às vezes a gente não conseguiu ter o filho na sequência. A gente fez o aborto numa fase da vida e não conseguimos mais ter filho. E aquilo às vezes pode causar um vazio. Mas aí vem um amigo, né? Uma criança no trabalho, uma criança de um amigo, uma criança, às vezes aquele espírito que não encontrou uma porta para estar perto da gente, encontra outra para estar perto da gente. E a gente refaz. Então a ideia não é a culpa, é a reparação. E as relações humanas são reparações. Não são encontros de fantasia de novela, a paixão do mundo, o frio na barriga. Quantas pessoas hoje estão perdendo saúde emocional procurando esse frio na barriga, que na verdade é projeção de sombra. Quantas vezes eu sinto atração pelo meu tirano? Eu não sei disso, eu não percebo. Eu olho para o outro, eu projeto a minha sombra e ali eu me apaixono. E muitas vezes ali está a minha derrocada. Palavra antiga, né? Estudar é uma necessidade. Não adianta só a gente falar assim, eu acredito nos espíritos. Ah, você acha que existe vida após a morte? Ah, eu acho. Mas, o que isso muda a minha vida? O que isso traz para a minha vida? O que isso vai ajudar eu controlar a minha ética? Não faça aos outros o quê? Que você não gostaria que fizesse contigo. Essa é a base da ética. Não é porque está escondido porque ninguém viu. É porque minha consciência viu. E só para fechar a ideia, quando a minha consciência se sente em débito com a vida, que a gente não conseguiu ressarcir, não conseguiu recuperar aquilo que a gente se sente contrário à lei de Deus, ela deprime. Vamos lembrar disso? A depressão que a gente possa estar vivendo hoje é que alguma coisa a gente está contrário com Deus e a gente precisa fazer as pazes de dentro para fora. Para voltar a ter ânimo para viver, vontade para lutar, disposição, nós precisamos estar em paz com a consciência. Nós todos. Vamos juntos? Então vamos buscar a cura da alma também?
corpo é bom, vamos ter viabilidade, leveza, vamos usar os dias daqui, mas se esse corpo não estiver sendo guiado por um espírito leve, a gente não vai sair do ponto. Vai continuar correndo, igual o cachorro fica correndo atrás do rabo, né? A gente vai viver assim. Obrigada pela paciência do dia, um ótimo dia a todos. Vamos começar o nosso trabalho, por gentileza, silêncio. E pega aquele obsessor, aquele pequenininho assim, tecnológico. Tira a campainha do danado. Vamos entrar em concentração, por favor.